Precisamos compreender a salvação de nosso Deus. Precisamos entender a reconciliação que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus. Precisamos ter o entendimento iluminado, de maneira que todos que tenham sido escolhidos para a vida possam desfrutar. É importante entendermos o nosso papel no anunciar e no vivermos a vontade de Deus. Paulo, testemunhando, falando aos judeus, falando aos não-judeus convertidos, ele anuncia o Evangelho. E ele afirma, logo ao final da sua palavra, ele diz assim no capítulo 13 de Atos, no versículo 48 e 49. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Que nós precisamos entender do nosso papel e compreender acerca da salvação. Que Deus se revela a todo aquele que Ele quer. E que nós precisamos, tendo recebido essa revelação, nos submetermos à sua vontade, arrependermos dos nossos pecados, convertermos de nossos caminhos e buscarmos o conhecimento da vontade de Deus para vivermos o reino de Deus na terra conforme a sua vontade, conforme o seu querer, para que a palavra possa se espalhar por todo lado aonde nós andarmos. A gente precisa compreender que não somos nós que alcançamos a vida eterna pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, mas é a graça de Deus revelada a nós por meio de Cristo Jesus. Ele nos traz o entendimento, ele ilumina o nosso entendimento e nos conduz ao arrependimento para que a gente, se convertendo das trevas, possamos viver a vontade de Deus. Não se trata de uma religião. Não se trata de converter a uma religião, ao cristianismo, mas se trata de convertermos a Deus, a sua vontade, e vivermos neste mundo a sua vontade. O reino de Deus é para revelarmos neste mundo. E Ele nos chama para revelarmos esse reino neste mundo. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nos submetendo a Cristo como Senhor e Salvador, de maneira que a gente possa crescer, amadurecer, isto é, buscar o entendimento da vontade de Deus, o seu querer para as nossas vidas, andarmos segundo a justiça de Deus, segundo os valores eternos, revelando o reino neste mundo. Como nós oramos no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus somente é realizada por meio de nossas vidas, quando nós expressamos o seu reino, quando nós entendemos que nós somos feito uma nova criatura, nós somos feito um novo ser, recebemos um novo coração, feitos à imagem de Cristo e que somos coparticipantes da natureza divina. E que Ele nos capacita para vivermos neste mundo rejeitando as paixões humanas, ou seja, a maneira de pensar deste mundo, para vivermos segundo os valores eternos, para vivermos como Cristo nos ensinou, como Cristo fala nos evangelhos, como os apóstolos transmitiram isso a todas as pessoas. Precisamos entender que nosso propósito de vida é revelarmos o reino de Deus, é revelarmos Cristo por meio de nossas ações, pois Ele nos chama para sermos seus discípulos, isto é, para aprendermos com Ele. Por isso nós precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo, seguirmos o seu exemplo, revelarmos o Pai a todas as pessoas, andando segundo a justiça do reino, praticando a justiça do reino neste mundo, como cidadãos do reino de Deus, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as suas virtudes neste mundo, pois Ele nos tirou das trevas. Ele nos tira das trevas e nos transporta para o seu reino. A gente precisa entender isso e entender que todos que são destinados para a vida eterna é apresentado o Evangelho e é nossa responsabilidade
ao santificar o nosso proceder, revelar o reino de Deus às pessoas. Que a gente possa entender, compreender estas coisas, deixarmos a nossa religiosidade e vivermos a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.